No vídeo de hoje você vai descobrir qual é o tipo de atendimento que os clientes adoram. E colocando em prática já, você já vai conseguir fechar mais vendas, aumentar o seu lucro e colocar dinheiro no seu bolso, tá? Eu falo, gente, que o atendimento, ele é fundamental. Tem gente que me pergunta, nossa, Carol, não tô conseguindo fechar a venda, me passa aí técnicas de fechamento. Como que eu quebro as objeções quando o cliente fala que tá caro, que vai pensar, mas a pessoa nem sequer sabe como fazer um atendimento encantador. Eu gosto de dar um exemplo, que o meu pai, ele é pedreiro, e ele falava assim, quando você tem uma base forte, aí você consegue construir o que você quiser do tamanho que você quiser. Agora, se a sua base tá fraca, não adianta material bom não, que vai ter um limite ali que você não consegue crescer não. E é isso que acontece em vendas. O primeiro pilar, aquilo que é o fundamental, se chama atendimento. E tem muita gente fraca e ruim nesse quesito, você sabe disso. Infelizmente, as pessoas estão péssimas em fazer o arroz com feijão bem feito. E lembre-se que quando o atendimento ele transcende o transacional, aí ele se torna uma experiência. O que significa isso? Você passou daquela transação só de compra e venda. O que é essa transação? O cliente chega, te fala o que ele quer, você entrega para ele, ele paga e ele vai embora. Isso não gera uma experiência. A pessoa não sai de um atendimento desse pensando, uau, que coisa maravilhosa, que pessoa incrível, que vendedor maravilhoso, que empreendedor diferenciado. Não, ele simplesmente comprou, foi embora e você foi só mais um na mente desse cliente. Agora, quando você é capaz de transcender essa relação comercial, aí, meu amigo, você se torna inesquecível. E é justamente aí que o seu lucro começa a aumentar. Porque esse cliente que veio para comprar uma única vez, ele se lembra de você. Ele se lembra quando um amigo pergunta se ele conhece alguém do seu ramo, do seu trabalho. E ele fala assim, conheço, teve uma pessoa que me atendeu de uma forma espetacular, eu vou te indicar ela. Ele se lembra de você quando ele decide comprar o seu produto ou serviço novamente. Você se torna inesquecível. E aí esse cliente, ao invés de comprar de você uma única vez, ele compra várias vezes. Ele traz muito mais lucro do que um cliente que simplesmente foi lá, comprou, foi embora e tudo mais, entende? Então se preocupe com isso sim. Seja relevante na mente dos seus clientes. Porque você quando não está vendendo, está comprando. E se eu te perguntasse assim, olha, você se lembra mais do preço do produto que você pagou ou você se lembra mais da maneira que você se sentiu quando estava naquele estabelecimento junto com aquele profissional de vendas? E aqui serve para tudo, tá? Tudo que eu ensino aqui no canal é aplicável para vender qualquer coisa. Eu sou especialista em neurovendas. Neurovendas não é para vender um produto ou um serviço. Geralmente a pessoa que fala comigo, nossa, como que eu faço para vender seguros? Não é seguro que você tem que aprender a vender, você tem que aprender como vender, como ser persuasivo, como encantar o outro, como ser uma pessoa que entende vários perfis de clientes e domina vendas do início até o fim, desde a abordagem até o pós-venda. Agora, você está muito bitolado às vezes em como vender imóvel, como vender automóvel, como ser um profissional de vendas, um dentista que vende. Não, você tem que aprender a vender. Depois que você aprende a vender, meu amigo, você vende o que você quiser, tá? Inclusive, se você realmente leva vendas a sério, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever nesse canal, porque assim que eu postar um vídeo, você já assiste, ative as notificações, tá? Porque aí você já fica sabendo em primeira mão, já coloca em prática, tem gente ficando rico só com o conteúdo que eu ensino aqui de forma gratuita. Nós estamos subindo a régua de vendas do mercado e a pergunta é, você vai vir junto ou você vai ficar parado, assistir um vídeo aleatório? Nada disso, tá? Então se inscreva agora. Vamos lá. Primeiro, antes de saber o que o cliente adora, o que ele ama, você tem que saber o que ele odeia. Porque se você estiver fazendo o que ele odeia, aí você já está dando um tiro no pé e com certeza não tem nada que você vai fazer para consertar isso, porque o cliente já tomou aquilo que eu chamo de ranço. Ele já tá com ranço de você, então não tem nada que você vai fazer de certo para consertar isso não, tá? Primeira coisa que o cliente odeia, e aí você vai fazer o papel aqui, toda vez que eu falar um exemplo, de se colocar no papel do cliente e se lembrar se alguma vez você já passou por uma situação parecida com essa. Quando eu falar, você vai sentir isso e você vai quase que lembrar com raiva da sensação. A primeira sensação é quando o cliente se sente pressionado. Isso é uma coisa que ele odeia. Tenta lembrar aí de alguma situação que a pessoa
tava o tempo todo andando atrás de você no estabelecimento, parecendo que você ia roubar alguma coisa. Esses dias eu passei por uma situação bem parecida com essa. Eu cheguei para olhar uma poltrona e aí, gente, a vendedora, ela, na hora que eu pisei na loja, ela já veio correndo assim atrás de mim, sabe? E ela me perguntou o que eu tava precisando. Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Sabe aquele atendimento bem padrão, bem meia boca? E aí, tudo bem? Posso te ajudar? Eu falei, sim, eu preciso de olhar algumas poltronas, quero ver algumas poltronas. E aí ela me levou até o lugar que ficavam as poltronas, eu olhando, e aí eu perguntei para ela o preço de uma delas. Falei, qual que é o preço dessa? Aí ela me respondeu o preço, não vou me recordar aqui, 3.000 e poucos reais, e falou, acho que é isso mesmo, 3.499. Vamos levar? Vamos aproveitar? Falei, calma, minha filha, eu ainda tô olhando as outras, eu quero ver outras opções, quero ver se tem outras cores, quero saber o tamanho, tem tanta coisa para eu pensar e analisar ainda. E de acordo com o que eu ia olhando as outras poltronas, ela tava andando atrás de mim com um sentimento assim, parecendo que eu percebi isso, tá? Me deu esse sentimento, como se eu fosse roubar, como se eu fosse pegar aquela poltrona ali e levar ela para minha casa, entende? E isso daí eu me senti pressionada. A neurociência explica que é quando a gente ativa o lado do reptiliano no nosso cérebro. Lá dos homens das cavernas, e isso é uma coisa que a gente carrega até hoje. Antigamente, se o homem via, por exemplo, uma onça, ele ia fugir. Mas se ele visse um coelho, ele ia atacar, não é? E hoje em dia é a mesma coisa. Quando você se sente pressionado, a vontade que você tem é de quê? De fugir. Qualquer situação de pressão, você não quer ficar ali mais. Você fala, opa, eu quero ir embora desse lugar. E você tem esse livre-arbítrio aí para fazer o que você quiser. E foi isso que eu fiz. Falei, olha, eu vou analisar melhor, vou pensar e depois eu volto, qualquer coisa eu te procuro. Mas, na verdade, eu tava me sentindo pressionada. E, às vezes, a gente não é sincero da forma que deveríamos ser. Talvez o ideal seria eu falar o quê com ela? Olha, eu me senti pressionada aqui, não gostei do seu atendimento, é por isso que eu tô indo embora. Mas, na verdade, eu nem sabia o porquê. Depois que eu fui analisar a situação como um todo, o quanto eu fiquei desconfortável. E muitas vezes o cliente fala isso pra gente. Ah, eu vou pensar, vou analisar, mas às vezes não é porque ele vai pensar, é porque ele não gostou da maneira que ele foi recebido, da maneira que ele foi atendido. Às vezes você não conseguiu tirar uma dúvida dele e ele não fala de uma forma explícita. Olha, você é péssimo em quebra de objeção, você não sabe argumentar, por isso que eu vou pensar, por isso que eu tô indo embora. Não, ele não fala, porque nem ele sabe explicar direito o que é, percebe? E assim, eu não tô julgando essa vendedora, tá? Até porque eu sei muito bem, trabalhei mais de uma década, né, CLT aí, e eu sei muito bem que as atitudes da maioria dos profissionais de vendas é porque eles são praticamente obrigados a fazer. Tem um gerente ali, tem um supervisor, às vezes até o dono do estabelecimento que não entende nada de vendas e que acha que tem que ficar ali na cola do cliente, não pode deixar ele à vontade, porque senão o cliente não vai comprar ou então ele vai achar que ele não foi bem atendido. Mas na verdade, o que está faltando aí é a temperança, é o equilíbrio. Realmente, não tem necessidade de você deixar o cliente sozinho e o cliente está com dúvida e você fica pensando, eu como cliente ia ficar pensando, cadê esse vendedor que não está nem aqui para tirar uma dúvida que eu tenho? Mas entretanto, a pessoa estava invadindo o meu espaço pessoal e aqui é um conselho que eu te dou, tá? Não fique atrás do seu cliente como se fosse um segurança. Tem gente que ainda fica atrás e coloca até as mãos para trás, né? Como se realmente fosse um segurança. Outra situação, respeite o espaço do seu cliente. No mínimo 1 metro de distância que você tem que ficar dele. Você não tem que ficar longe, muito longe, mas no mínimo 1 metro de distância, senão você está invadindo o espaço pessoal do outro e está deixando ele desconfortável com a sua presença muito próxima ali dele. É a mesma coisa de ficar tocando no cliente, encostando no cliente, isso daí deixa a pessoa desconfortável. Tem gente que vai gostar, tem cliente que chega, aperta a sua mão, toca no seu ombro, te dá às vezes até um abraço, mas tem gente que vai se sentir ruim. Então cuidado, é o que eu tô falando com você, a temperança aqui. E é o que eu tô reforçando, né? Eu sei que tem muitos profissionais que são quase que obrigados a ter esse tipo de atitude. E eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas certas, nos gerentes, nos supervisores, nos empreendedores, né? Os donos de estabelecimentos aí, de vários locais, para quê? Para você perceber que, na verdade, o que você está fazendo é espantando o seu cliente. Ao invés de trazer uma experiência,
você está espantando e essa pessoa provavelmente não vai pisar no seu estabelecimento mais, tá? Outra situação que o cliente odeia é o tipo de profissional que fica reparando ele do pé à cabeça. Reparando do pé. E às vezes ele se sente tão mal com aquilo, sabe? Porque tem gente que já tem uma baixa autoestima. A pessoa pensa, eu não tô tão bem vestido, será que eu vou em tal lugar? Será que eu vou ser bem atendido? A pessoa já tem medo, ela já tem receio daquilo. E aí ela chega nesse lugar e se depara com um profissional de vendas que tá olhando para ela do pé à cabeça. Às vezes a pessoa não tá fazendo isso por maldade, às vezes ela só tem dificuldade com o contato visual. Se esse for o seu caso, começa a treinar o seu contato visual para olhar nos olhos do seu cliente. Não é olhar nos olhos para deixar o outro desconfortável, tá? Encarando ele, mas é olhar nos olhos para mostrar para ele, dizem que os olhos são a janela da alma e tudo mais, né? Mas é justamente isso, você mostrar a verdade. Quando você olha no olho do outro, você demonstra que é sincero aquele atendimento, que o outro é importante, tá? Então esse contato do pé à cabeça aí, todo mundo se sente desconfortável. Se você já passou por isso, inclusive, me conta aqui nos comentários. Outra situação que é horrorosa, que o cliente odeia, quando você chega em qualquer lugar, isso aconteceu comigo em uma clínica de estética, estavam ali duas profissionais elas eram recepcionistas, parece que uma recepcionista e a outra era de uma parte da clínica ali. E aí, elas estavam conversando, parece que contando uma situação do final de semana delas e tudo mais, uma coisa bem pessoal. Eu cheguei, essa recepcionista parou a conversa dela, ela mal olhou na minha cara e aí pegou alguns dados meus, confirmou alguns dados, eu sentei, da forma que eu sentei ela continuou conversando com a outra, eu tava com uma dúvida, queria perguntar a ela, mas sabe quando você se sente desconfortável e pensa assim, nossa, eu vou até atrapalhar essa conversa das duas, e isso já aconteceu em outros lugares comigo. Eu percebo que às vezes você chega no estabelecimento e a pessoa não fica feliz de você chegar ali. Parece que o cliente, o vendedor, e aqui o vendedor, no caso, a recepcionista, qualquer profissão, tá? Tô colocando o vendedor porque a única profissão que existe é a profissão de vendas. Mas a pessoa não mostra que você é importante. Pelo contrário, acho que ela pensa, eu acho que eu nem queria que o cliente chegasse aqui agora, porque eu tô num momento tão descontraído aqui com a minha amiga, com o meu colega de trabalho. Então, avalia isso, tá? Se você, às vezes, sente que já viveu isso, que já passou por uma situação parecida, tenta mudar isso no seu atendimento também. Outra situação que o cliente odeia, isso daqui entra tanto em venda presencial, quanto em uma venda pelo WhatsApp, quanto em uma chamada de vídeo, em qualquer formato de venda, demora no atendimento. Isso daí acaba, isso mata a venda. No WhatsApp, você já deve ter passado por isso. Você manda mensagem para vários estabelecimentos e aí você espera, às vezes aquele que responder mais rápido é o que você acaba comprando. E isso acontece também na venda presencial. Você chega, está com dúvida, mas o profissional de vendas demora tanto a te atender que você fala, quer saber, vou embora, não estou com muita paciência para ficar aqui esperando. Claro, existem situações que o estabelecimento está lotado e tudo mais, e aí cabe ao cliente, né, saber entender aquilo ali. Mas cabe também ao profissional de vendas ter uma certa dinâmica e agilidade para conseguir atender bem todas as pessoas, todos os clientes que entrarem ali. A venda, por exemplo, em uma chamada de vídeo, em uma ligação, se você marcou tal horário com o seu cliente, olha, cumpra com o horário que você combinou. Aqui você já está mostrando que é uma pessoa comprometida. Às vezes você marcou uma chamada de vídeo para explicar sobre o seu serviço. E aí a sua chamada de vídeo é às 14 horas. É 14 horas e 15 minutos, você até agora não iniciou essa chamada de vídeo e às vezes o seu cliente, que é uma pessoa pontual, está ali te aguardando. Não existe nada mais horroroso do que isso. Seja pontual com os seus compromissos. O seu cliente pensa assim, se esse cara não está sendo pontual e comprometido nem para me explicar sobre aquilo que ele vende, imagina se eu comprar dele, se der um problema depois, eu nunca mais vou ver a cara dele, entendeu? Então essa pontualidade, ela é primordial e a agilidade também. Outra coisa que o seu cliente odeia, pressão.
Pressão. E essa pressão aqui, todo mundo já passou por ela. É aquele negócio, você tá olhando 3 produtos, tá? Tô em dúvida aqui entre esses 3. Aí o vendedor começa, vamos aproveitar, leva tudo, você vai adorar. Sabe, tá sentindo aquela pressão? E essa pressão junto com outro problema que é o gatilho falso. O que é o gatilho falso? Você sabe muito bem que o vendedor tá usando aquilo de forma mentirosa. Por exemplo, vamos aproveitar, só tem mais um horário. Vamos aproveitar, essa é a última peça. Mas às vezes não é. Você percebe que aquilo não é verdadeiro. E aí, a vontade de comprar, ela passa também. Porque você percebe que não tem verdade. Tem que ter verdade. Cuidado com gatilhos falsos, tá? Se você falou que você vai aumentar o preço segunda-feira, você tem que aumentar o seu preço segunda-feira. E quando o cliente te procurar na segunda-feira achando, né, porque tem cliente que pensa isso, era mentira, não vai aumentar nem nada não, segunda-feira eu compro. Quando ele te procurar na segunda-feira, você tem que honrar e cumprir a sua palavra. E falar assim, olha, eu te avisei antes que o valor ia aumentar hoje. E realmente agora o valor foi reajustado, tá? E, mas eu quero uma exceção e tal. Aqui eu trabalho de uma forma muito verdadeira. E inclusive é até mesmo injusto com outras pessoas que pagaram esse valor agora. Então eu te avisei antes, mas entretanto vale muito a pena você fazer esse investimento ainda. Vale muito a pena esse valor ainda. Você vai mostrar o porquê que às vezes você teve um reajuste, o porquê que aumentou. Às vezes é pela qualidade, é pela seu atendimento, enfim, tem os seus diferenciais e você vai citar tudo isso, mas você tem que ser íntegro. Isso não é negociável. O cliente não pode, eu vou pensar melhor. E você fala com ele, eu só tenho mais essa peça disponível. E aí você vende aquela peça e depois o cliente entra em contato e você fala, eu vou dar um jeito de conseguir outra coisa. Não, vendeu, eu te avisei que era a última, entende? Agora vamos lá, o que o seu cliente ama que você vai colocar na prática o mais rápido possível? Primeira coisa, honestidade e transparência, tá? Essa honestidade aqui é, às vezes, você até mesmo falar assim, cliente, o ideal para você não é esse produto, tá? Vamos supor, o cliente chega procurando uma determinada peça, um determinado produto, um determinado serviço, e aí você, como especialista daquilo que vende, tem a capacidade de mostrar para ele assim, olha, eu sei que você chegou procurando esse aqui, mas eu vou te dar um conselho do que é o melhor para você na situação que você tá. O que eu, como especialista, como uma autoridade no assunto, indico para você? Eu vou te falar uma coisa. O cara tem que ser muito bom para falar assim, cliente, não compra esse, compra esse. Mas você não faz ideia do quanto que isso aumenta o nível de confiança do cliente em você. Em um mundo onde todo mundo fala, leva mesmo, compra mesmo. Uma pessoa que fala, não, esse não é o ideal, esse é o ideal para você, é aquilo, eu vou te falar. Você é mega diferenciado, tá? Mas para isso o que você tem que ter? Você tem que ter escuta ativa, você tem que entender o que o outro espera, o que ele quer, o que ele busca. Você tem que entender de pessoas. Aqui entra, né, a minha especialidade, que é neurovendas. Gente, existem 8 estruturas de clientes, perfis de clientes no mercado. Não dá para vender para todo mundo do mesmo jeito. Esse negócio de scriptzinho pronto de vendas tem funcionado cada vez menos. Frases decoradas, não é assim, gente. O buraco é muito mais embaixo. Se vender fosse fácil, tava todo mundo rico, porque tá todo mundo vendendo. Não é? Por isso que eu falo, tem que estudar sobre vendas mesmo. Se você quer se especializar ainda mais, de uma forma mais profunda, eu tenho a minha formação completa, que são 170 aulas, com mentoria comigo todos os meses. Você tem suporte, você tem grupo de networking, tá? É o Neurovendas, que é a minha formação. Ele não está aberto no momento, mas eu vou deixar para você aqui abaixo do vídeo o link da lista de espera. É importante que você entre nessa lista, porque assim que eu abrir vagas, eu coloco lá em primeira mão, com as melhores condições, os melhores bônus. Quem tá na lista preferencial e no grupo VIP recebe as melhores condições, tá? Então esteja lá, clica aqui abaixo que eu vou deixar na descrição do seu vídeo. E aí, outra coisa que o seu cliente adora também é o que eu chamo de tato comercial. Vou te explicar melhor. Às vezes, você está num dia, você saiu para comprar, e você está num dia que você está mega estressado com algum problema que aconteceu na sua casa e tudo mais, só que você tem que comprar o negócio que você vai comprar. Imagina que você saiu para comprar uma garrafa, beleza? Você chega até o lugar, você já sabe às vezes a garrafa que você quer, e o vendedor chega para conversar com você, na maior simpatia e tudo mais, mas você está super
introvertido, você tá fechado, você tá mal-humorado, você não tá num dia bom, esse não é o seu melhor dia, mas você tem que sair para comprar a garrafa. Beleza, aí o vendedor tenta puxar assunto com você, forçar intimidade, e aí você vai ficando desconfortável com aquilo e fala, ai, que chatice. Nossa, mas é complicado, né? Você fica mais estressado ainda. E aí você acaba comprando a garrafa, beleza, vai embora. Agora, existem dias que você tá super de bem com a vida. Você tá tranquilo, você quer conversar com alguém também, e aí você se depara com um vendedor que é bem simpático, você acaba batendo papo ali com ele, conversando com ele. Nesse dia, você, como consumidor, está diferente. Cada dia nós estamos de um jeito. Ou seja, às vezes você atendeu um cliente ontem que ele estava de um jeito. Se você for atender ele hoje, ele está de outro completamente diferente. Você não pode ter um pré-julgamento do outro. Você não pode criar uma imagem mental da pessoa que ela é assim e tudo mais. Não, naquele dia ela estava assim. Ela estava mal-humorada, ela estava nervosa, mas às vezes em outro dia ela está super bem. Gente, quando eu vendia produtos bancários, trabalhava com muitas vendas por ligação. Tinha cliente que desligava o telefone na minha cara, me xingava de tudo enquanto é nome num dia. No outro, que eu ligava para ele estava completamente diferente, outra pessoa. Me atendia na maior educação, às vezes pedia até desculpa, olha, ontem eu estava muito estressado, estava cheio de problema, você até me desculpa, você não tinha nada a ver com isso, sabe? E às vezes fechava a venda, tá vendo? Então não pode criar esse pré-julgamento do seu cliente. E aí, esse tato comercial você tem que avaliar. Por exemplo, já teve situações que eu entrava num lugar e não estava muito afim de conversar. Mas já existiam outras, eu lembro de um dia que eu fui comprar uma bota. Eu tava numa cidade e aí eu tinha levado um sapato, na hora que eu coloquei ele no pé, eu falei, meu Deus do céu, essa era um Scarpão. E era um Scarpão extremamente desconfortável. E aí eu não tinha testado o Scarpão em casa, fui pra cidade, no sul, no Rio Grande do Sul, e tava um frio, gente, um frio absurdo, que eu também não tinha olhado, agora não, agora todos os dias, a gente vai ficando mais velho, vai criando o hábito de olhar a temperatura, clima, todo dia, né? Mas na época eu não tava com esse hábito, não. Cheguei lá, tava um frio, falei, meu Deus, esse Scarpão aqui vai machucar meu pé, vou fazer o seguinte, vou descer, o hotel que eu tava era bem do lado do shopping, desci até o shopping e fui num lugar para ver se eu comprava uma bota. Falei, já que eu tô aqui, tá frio, deixa eu comprar uma bota. Na hora que eu cheguei na loja, a vendedora veio me atender e tal, sabe aquela pessoa que você sente que ela tá ali obrigada? Que ela tá fazendo aquilo ali por pura obrigação? E eu falo o seguinte, ninguém é obrigado a trabalhar com vendas, trabalhar com pessoas, mas se você tá nessa profissão, sabe, não desconta seus problemas, não seja um mal-humorado, um ranzinza, não, pelo amor de Deus. E aí, ela me atendendo ali, eu fiz uma pergunta para ela, falei assim, essa bota, você sabe me falar se ela é desconfortável? Você acha que perguntei se ela achava, você acha que essa bota é desconfortável? Porque eu vou ter que ficar o dia todo com ela. Amanhã eu vou fazer uma palestra, eu vou ficar o dia todo no evento. Você acha que ela vai ser desconfortável? E aí ela me respondeu assim, não sei, eu não tenho essa bota, nunca usei essa bota. Eu só pensei, que ordinária. Que ordinária, gente, não é possível uma coisa dessa. Eu tô pedindo quase que um conselho para a pessoa aqui, né? E ela, tudo bem que ela nunca usou essa bota, mas falasse, não, uma outra cliente minha comprou, achou ela confortável, ou então essa marca não é tão confortável assim. Enfim, falasse alguma coisa, gente, não é possível. Mas, entretanto, né, não é todo mundo que tá fazendo também, trabalhando, colocando amor nas suas vendas. A gente tem que colocar amor nas coisas que a gente faz. Tem que colocar amor. Sabe, eu acho que a gente só consegue manter o nosso propósito com amor. Eu olho assim para Jesus, né? Jesus, ele cumpriu o propósito dele, não é porque pelos seguidores que ele tinha um propósito, mas ele foi até o fim por amor, por amor. E eu acredito nisso, a gente só se mantém em um relacionamento, em um trabalho, em uma profissão, quando a gente tem amor, porque não é fácil. Não é fácil mesmo, tem dias que são desafiadores. Trabalhar com vendas, então, né? A parte das vendas não é tão simples quanto as pessoas pensam. Mas, entretanto, você tem que pôr amor naquilo que você faz. Qualquer coisa, qualquer mínimo detalhe daquilo que você faz, se você coloca amor, você consegue ser mais persistente. E
consequentemente se dar melhor, né? Então aqui voltando para o nosso assunto, gente, o tato comercial é esse, tá? É você sentir, será que esse cliente tá triste? Será que essa pessoa tá mega animada? Será que essa pessoa, ela tá precisando de um conselho? Você tem que ter esse tato, para quê? Para vender de uma forma personalizada, tá bom? Outra coisa que o seu cliente ama, empatia, escuta ativa, simpatia, você ser genuíno, a sua genuinidade é o quê? Você colocar a sua personalidade também, não se torna outra pessoa, não. Você não precisa ser igual o fulano ou o ciclano. Você tem várias qualidades, várias coisas boas, que é só você potencializar que o seu cliente vai gostar. Às vezes você pensa que, nossa, não, eu não tenho nada de bom. Claro que tem. Eu tenho certeza que deve ter algum amigo seu que fala assim, não, eu adoro conversar com você. Eu gosto de te contar as coisas, eu gosto da sua presença. Você tem várias qualidades. Potencializa isso no seu atendimento para encantar o seu cliente também. Às vezes você é uma pessoa mega paciente, ou às vezes você é uma pessoa mega extrovertida. Você tem que ter autoconhecimento para usar seus pontos fortes ao seu favor na hora da venda também. Outra coisa que o seu cliente ama, se sentir especial e não se sentir como um número. Algumas pesquisas atualizadas de comportamento de consumo mostram que o cliente tem gostado e tem preferido cada vez mais uma venda personalizada. Ou seja, não aquele negócio genérico. Ele quer sentir que o seu produto é o produto para ele. Que aquilo que você está falando é para ele, não é para todo mundo, é para ele, é em específico para ele. Isso daí aumenta o nível de experiência do seu cliente. E aqui o que você pode fazer também para ele se sentir especial? Detalhes, tá? Às vezes você oferece para ele um café, uma água, pergunta se ele quer ir ao banheiro, deixa ele muito à vontade. Essa parte da abordagem, se você recebe ele no estabelecimento, ao invés de ficar atrás dele e tudo mais, fala com ele, fulano, olha, sinta-se em casa. Sinta-se como se essa loja fosse sua, fique à vontade pelo tempo que você precisar. É comprovado. Quanto mais tempo o cliente passa dentro de um estabelecimento, maiores são as chances dele comprar os produtos que estão ali. Porque às vezes ele vai ver uma coisa que ele nem sabia que ele precisava, mas aí ele viu ali e gostou. Então faz ele se sentir à vontade, não pressiona o seu cliente. Mostra para ele que ele não é um número, que ele é uma pessoa para você. Outro quesito, atenda bem mesmo quando o cliente não for comprar. Isso mesmo. Às vezes essa pessoa não vai comprar de você agora, mas ela gostou tanto de você que quando ela tiver condições, ela vai comprar de você. Quando ela pensar no seu produto ou no seu serviço, ela vai procurar você. E às vezes você pensa que essa pessoa está sendo só uma curiosa nesse momento, mas entretanto não. Ele é um cliente e esse cliente nesse momento não está pronto para comprar, não tem possibilidade de comprar de você. Mas ainda assim você tem que criar um relacionamento muito bom com ele. Eu tenho uma regra de ouro que eu chamo, sempre que você não fechar uma venda, abra um relacionamento, tá? E por último, lembre-se que às vezes existe uma jornada e essa jornada tem que ter muita paciência. Seu cliente não vai comprar de você talvez no primeiro contato, na primeira vez que você apresentou. Você vai precisar de vários contatos para aumentar o nível de consciência, para ele se sentir seguro. Imagina, será que o primeiro imóvel, eu vou comprar um imóvel, eu vou ser um corretor imobiliário, o primeiro imóvel que eu visito é o imóvel que eu compro? Não, eu tenho que olhar outros, eu tenho que pensar, eu tenho que analisar. Só que você tem que ser bom em prestar um excelente atendimento em todos os contatos que você tiver com o seu cliente. Porque às vezes no primeiro foi muito bom, no segundo foi muito bom, mas no terceiro foi péssimo. Aí tudo que você fez de bom, né, infelizmente, vai por água abaixo. Porque no terceiro dia você não estava tão de bem assim, você não estava muito feliz, e aí você fez um atendimento meia boca. E aí o cliente vai lembrar do quê? Infelizmente o ser humano se lembra às vezes mais das coisas ruins do que das coisas boas. Então, olha, eu sei que é muita coisa, tentei aí até diminuir algumas coisas no vídeo, mas eu sinto que foi tudo importante. Então coloque em prática e volta aqui para me contar o quanto que você está vendendo com técnica, com confiança, com leveza, e nós vamos juntos com o meu propósito, esse é o meu propósito, subir a régua de vendas do mercado, para que os profissionais de venda sejam cada vez mais valorizados, cada vez mais competentes, porque isso sim faz diferença. Não é só preço, não é só o produto, é quem está vendendo também. E eu quero ver você sendo a maior referência do seu mercado. Te vejo no próximo vídeo.